Bom dia! Que a graça do nosso Deus e a alegria do Senhor alegre os nossos corações nesse dia. Que sejamos revestidos de cura, de graça, de favor, de misericórdia e que venhamos crescer em tudo que façamos em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, 7 de maio de 2025. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Você sofre porque não consegue prosperar na vida? Sente que tem alguma maldição lançada contra você? Amanhã eu vou estar no Hotel Transamérica em Goiânia, Antigo Ório. E para você que está fora de Goiânia, vamos transmitir pelo canal do YouTube Virgínia Arruda e você vai poder assistir em casa. Traga sua família. Eu vou fazer uma quebra de maldição hereditária, financeira, espiritual para todos que chegarem ali e eu creio na mudança de vida que você vai viver a partir de amanhã. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Chegue cedo e reserve o seu lugar. Continuando a nossa campanha da primavera, hoje eu quero ler com você livro de Apocalipse, capítulo 17, do verso 3 em diante, que diz assim: Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta descrição: Ministério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e as práticas repugnantes da terra. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Vou te falar uma coisa. A ruína financeira e a escassez, irmãos, ela começou em Lúcifer. Se originou quando ele começa a ter um pensamento distorcido que penetrou no seu coração, que ele começa a pensar que ele poderia ser maior do que Deus ou igual a Deus. Muita petulância, né? Isso aconteceu, sabe por quê? Por causa da abundância de suas riquezas. A Bíblia vai dizer que ele era um anjo de luz, que quando ele andava, o brilho ficava porque no céu não tinha ninguém, nenhum outro anjo era tão brilhoso e tão poderoso quanto ele. Mas um dia o coração dele fica ganancioso. E a queda de Satanás está intimamente ligada ao comércio e às riquezas. Escuta, é do amor às riquezas que surge a Babilônia, a cidade espiritual da qual ele governa todos os reinos do mundo. Existe uma parte do comércio e das riquezas que é justa e necessária para as pessoas da terra, mas de forma sutil, o pecado, a semente do diabo, utiliza esse terreno fértil para cultivar sua semente maligna. Escute, se você não sabe, as nações, desde a sedução e antes, que percebem que esse poder as escraviza, elas não podem se libertar porque elas foram aprisionadas em suas redes. Eu quero te dizer que o pecado tomou o coração do inimigo por causa da beleza e do esplendor de seus tesouros. E o inimigo não quer que nós, que buscamos a Deus, tenhamos uma condição boa. Por quê? A maioria das pessoas acha que para ser crente tem que ser miserável. Para ser crente não pode ter dinheiro, não pode ter uma casa, não pode ter um carro. E eu não estou pregando prosperidade. E não se trata de religião, se trata da Bíblia. Entenda o que eu estou te dizendo. A maioria das pessoas tem uma mentalidade quadrada e acha que para servir Jesus tem que viver na miséria. Agora me diz uma coisa. Se assim fosse, por que Deus fala na sua palavra que ele é o dono do ouro e da prata? Fala para mim. Fala para mim por quê.
Se Deus é o dono do ouro e da prata e nós somos co-herdeiros com Cristo, por que nós temos que ser miseráveis? Só que muitas vezes maldições são lançadas na nossa vida financeira. Primeiro, temos uma mente de galinha. É isso mesmo. Achamos que não podemos crescer, não podemos ser bem-sucedidos e nos conformamos a viver com o quê? Com a miséria. Hoje, irmãos, muitas pessoas, elas julgam quem tem dinheiro porque elas acham que todos vão para o inferno. E o versículo que elas usam é: é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Esse versículo, ele se refere, lá em Jerusalém, tem um muro, aonde tem um buraquinho. E no tempo da guerra, era usado para colocar os rifles, para atirar contra o inimigo. Na verdade, o rico, maioria das pessoas ricas que servem ao mundo, que se deixam ser levadas pelo diabo, ela tem um amor tão grande ao dinheiro que ela é incapaz de ajudar alguém, que ela é incapaz de dividir, que ela não abençoa a obra. Mas a pessoa que é próspera em Deus, ela tem amor em abençoar a vida do próximo. Muitas vezes as maldições financeiras chegam, sabe por quê? Porque nós não tememos ao Senhor. As pessoas não percebem que são consumidas pelo dinheiro e se tornam servo dele. Ser servo do dinheiro, irmãos, é fazer pacto com a morte. Eu quero mostrar para você, aqui, hoje, na palavra do dia, como o pecado relacionado às riquezas está ligado com o espírito da morte, literalmente. Deus, ele nos fez para prosperar. Agora, o dinheiro deve ser um instrumento em nossas mãos, não a fonte de segurança em que temos feito dele. Deus já começou a julgar o sistema da Babilônia. E qual é essa estrutura financeira? Eu vou ler com vocês Isaías 28, verso 15, que diz assim, vocês que se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio, e na falsidade temos o nosso esconderijo. Farei do juízo a linha de medir, e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio, e as águas inundarão o seu abrigo. Vou te dizer uma coisa. Escuta aqui, você que está aí, Para de se mexer, de conversar e escuta. Confiar nas riquezas não é um privilégio apenas dos ricos. Mas todo aquele que confia ou deposita sua fé no dinheiro em vez de Deus, está servindo a Mamon. O pecado financeiro atrai para si juízos de ruína. Você sabia que pessoas que confiam no dinheiro, elas tendem a ficar sem ele? O dinheiro lança pegadinhas. Há um ditado que diz assim: dinheiro não aceita desaforo. A pessoa faz do dinheiro o seu porto seguro. E um dia ela fica sem, o que automaticamente vai acontecer? Ela vai entrar em desespero. Mas quando o Senhor é o meu Deus, o dinheiro não vai faltar nas minhas mãos. Independente de onde eu esteja, da situação que estarei vivendo, Deus enviará a providência diária. E hoje eu quero te falar algo. Amanhã eu vou falar mais sobre isso, mas eu queria te falar uma coisa. Você não pode ser um dependente do dinheiro. Você precisa entender que a sua riqueza vem de Deus. A Bíblia diz assim, olha, por acaso Deus não cuida dos pardais, dos passarinhos? Eles não tecem, não trabalham, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. A Bíblia também diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Muitos podem pensar que Deus quer abençoá-los financeiramente, não importando os meios. Você acha que é isso mesmo? Deus é tão assim, quer tanto te abençoar, que não importa para Ele a porta que vai ser aberta para você? Já parou para perguntar se o que você está fazendo é de Deus? Se é justo? Se Deus se agrada? Querido, a gente vê tantas transações ilícitas feitas com descrentes por pessoas que se denominam cristãs. Elas estão se perdendo no meio do dinheiro. E elas ainda dizem que foi Deus que as abençoou. Hoje, muitas tragédias de marketing estão repletas de mentiras e engano, tudo para capturar o cliente. Inclusive, muitos cursos oferecidos de coach aqui na internet te prometem mundos e fundos, mas não é verdade.
eu quero te falar uma coisa. Vamos orar hoje para que Jesus nos livre da necessidade que nós temos literalmente, diariamente, de sermos guiados pelo dinheiro. Precisamos entregar a nossa vida a Jesus, confiar em Jesus, dizer para Jesus que nós aceitamos depender dele. Ele há de prover como você vai pagar suas dívidas. Ele há de prover a tua casa, o teu carro, a tua empresa bem-sucedida. Durante um tempo da minha vida, eu vivi muita escassez. E eu achava que era impossível Deus me abençoar. Então eu comecei a fazer propósitos com Deus. Eu abençoava um aqui, abençoava outro lá, ajudava aqui, ajudava lá, subia monte, fazia voto, fazia campanha. E um dia Deus falou para mim assim: o que adianta você fazer tudo isso se o seu coração não for limpo? Tudo começa no nosso interior. As bênçãos de Deus não acrescentam dores, mas o pecado nos faz perder até as bênçãos que nós recebemos no dia do Senhor. Então hoje, eu vou te convidar a fazer essa oração comigo. Repita assim: Jesus, eu não sei qual foi o erro financeiro que eu cometi. Eu não sei se eu usei o meu dinheiro ilicitamente. Eu não sei se o meu coração está cheio de ganância, mas eu quero te pedir que o Senhor me faça como uma criança, que eu possa ser liberto, Senhor, de tudo aquilo que o dinheiro causou dentro de mim. Tira em primeiro lugar as preocupações. Tira também o medo de ficar pobre, porque a tua palavra diz que quando eu temo algo, a tendência a acontecer. Deus, me ensine a confiar em ti. Senhor, provê nas minhas necessidades. Mostra, ó Pai, que verdadeiramente o Senhor cuida da minha história, suprindo dia após dia o que eu preciso. Eu consagro hoje a minha finança a ti. Minha vida financeira, Pai, minha empresa, meu negócio e todos os compromissos que eu tenho a honrar. Pois tu sabes, eu os consagro a ti, pois sei que o Senhor há de me responder em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero te convidar a fazer um voto de quebra de maldição financeira. A fazer um voto onde você sabe que em algum momento você falhou com Deus lá atrás, mas hoje você quer consertar. Faz um voto pela tua causa financeira e envia o comprovante para o e-mail atendimento.bispavirginiarruda@gmail.com. O Pix do Ministério é 40 358 687 1000 contra 56. Não esqueça, eu preciso que você envie, porque amanhã nós vamos imprimir todos os pedidos de oração e subir ao monte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. Eis nessas chagas pureza, fala-me suavemente, fala com muito amor. Pelo sangue, somos redimidos que esperam no Senhor, novas forças obter, flores e frutos